Olá, olá, paz e bem, salve povo querido aí da paróquia Nossa Senhora do Rosário, irmãos da Ordem Franciscana Secular. Estou aqui para refletir, propor um caminho de reflexão acerca do Evangelho desse 29º domingo do tempo comum, lá no Evangelho de São Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, esse trecho do Evangelho de São Mateus, toda a liturgia deste domingo, traz para nós um tema bastante atual. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quantas vezes nós já ouvimos esta frase por aí? Eu até vou dizer que é uma frase de efeito, sabe? Uma frase de efeito que muitas vezes é usada para justificar nossos atos fundamentalistas, tanto em relação à religião, quanto em relação à política ou ao Estado. Ou seja, o homem, ele procura se justificar, diante de um escrito bíblico. É a mesma coisa daquela famosa frase, não julgueis, sabe? Não julgueis hoje significou aplaudir tudo que o outro faz. Ora, então tudo está certo. Não existe mais pecado no mundo, porque se eu denunciar o pecado, eu estou, na cabeça de alguns, julgando, sabe? Então, quando a gente fala, quando se escuta por aí, dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, naturalmente há uma justificativa, por trás dessa palavra. Pois bem, fiz algumas observações aqui para a gente pensar, sabe? A primeira delas é ter cuidado com o elogio. Sabe que os fariseus e os zelotas também, eles elogiavam Jesus, porque elogiando também escondiam a sua real intenção. Então, elogiar demais, ser elogiado demais, bajulação, A bajulação, ela esconde uma real intenção da pessoa. Não obstante, estamos em ano eleitoral, ano político, e aí começam as bajulações, os elogios, e parece que tudo está perfeito, que tudo anda bem, que a humanidade está boa, sabe?
Ainda mais se alguém tenta a sua reeleição. E quantas pessoas e quantos políticos estão há muitos anos, tá, no mandato, e continua a mesma coisa, sabe? Mas nessa época não. Há uma bajulação, há um elogio, e com isso se vai escondendo muita coisa. Pois bem, temos aqui dois senhorios. O senhorio temporal e o senhorio espiritual. O senhorio temporal seria a participação do cristão no tempo, na história. O senhorio espiritual é esse reino de Deus que se faz presente. O reino de Deus, ele não vai substituir um reino político. Eu fico preocupado quando vejo pessoas inflamadas em seus discursos aí, porque se certa ideologia chegar ao poder, se certo partido chegar ao poder, tudo vai mudar. Sabe, e de repente, o seu partido já chegou ao poder, a sua ideologia já venceu, e muita coisa não mudou. Aí, com o passar do tempo, há uma desilusão. Também o senhorio espiritual, as coisas que vêm do alto, não vêm flutuando nem caindo de paraquedas. Não existe uma varinha mágica, uma poção do encanto. Essa fé infantil, ela tem que amadurecer, sabe? Então, quando Jesus diz: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, ele está se isentando, ele não está compactuando com nada, ao mesmo tempo está saindo aí de uma cilada, porque se ele responde para não pagar imposto, seria preso. Se ele responde que tem que pagar imposto, o pessoal que está seguindo ia achar no mínimo estranho. Veja bem que cilada. Nós muitas vezes nos encontramos em situações exatamente iguais à de Jesus. E qual é a nossa reação? Nós misturamos tudo, achamos que se o meu partido chegar lá, tudo vai ser diferente? Ou nós separamos demais a ponto de ficar flutuando na terra? A cabeça muito voltada para as coisas do alto e os pés parece que vão flutuando aqui. Não. O pé do cristão tem que estar plantado aqui na terra, e a sua cabeça voltada para as coisas do alto. Porque se a cabeça do cristão estiver voltada para as coisas do alto, ele não vai se corromper, ele não vai se afligir, não vai perder a sua fé nem a sua esperança. É isso que acontecia lá em Tessalônica, nessa segunda leitura, né, que é a carta de Paulo aos Tessalonicenses. A caridade presente na igreja a alimenta. O Espírito não se resume somente a palavras, mas ao modo de vida. A fé e a caridade juntas têm que andar, sabe? Então a igreja de Tessalônica, ela encontrou, eu vou dizer assim, essa perfeição aos olhos de Paulo, porque estava com a cabeça voltada para as coisas do alto e ao mesmo tempo os pés caminhavam firmes na terra. Quando isso acontece, o que vai mover esse cristão a partir do impulso do Espírito Santo é a caridade. E o que é a caridade nada mais do que esse amor traduzido em obras, em palavras, em atitudes, em comportamento, em respeito, sabe? Passamos por tempos difíceis, onde as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus e também distantes da terra. Parece que o homem vive num campo intermediário. Não consegue chegar a Deus, nem tampouco viver a sua vida. Fixemos nossos pés no chão, nossos olhos para o alto e sigamos cumprindo a vontade de Deus. A todos, Deus vos abençoe. Tenham um excelente final de semana, um santo domingo.